Quem te incentivou a ser uma biomédica? Bom dia, eu sou o João Pedro. Bom dia, eu sou Gabriel Pop. Bom dia. Hoje a gente vai apresentar nosso podcast Pod Pop. A gente deu essa ideia do nome por causa do seu nome, do meu nome, das pessoas sabendo. Aí a gente teve a ideia de fazer um podcast no complementar. A gente estava lendo esses livros aqui na biblioteca do complementar. A gente está nesse tema. E daí veio a mostra de ciências e a gente tinha que fazer algumas entrevistas e alguns vídeos sobre as cientistas. E daí o Pop teve ideia de, como ele sabia que você era biomédica, ele perguntou se a gente podia fazer um podcast com você. Qual que é a sua área nesse ramo? A minha área de pesquisa é micro, imuno e parasitologia e eu faço pesquisa dentro da imunohematologia. Você consegue explicar pra gente mais ou menos resumidamente cada um dos temas? Consigo sim. Microbiologia é o estudo de bactérias, de vírus, de fungos, né? E como isso interage com o nosso corpo. Parasitologia é o estudo de parasitas. Então, no Brasil, isso é bastante divulgado e tem bastante parasitologistas, porque a gente tem bastante áreas que são endêmicas. E imunologia é o estudo de como o nosso corpo consegue controlar toda a infecção. E aí a minha área especificamente, que é a imunohematologia, estuda como as células do sistema imunológico, que são as células sanguíneas, começam a ter distúrbios e levam essa célula para neoplasias, para câncer. A gente vai fazer algumas perguntas sobre a sua carreira. A gente vai começar a perguntar aqui assim. Quem te incentivou a ser uma biomédica? Quem incentivou minha carreira, na verdade, foi minha curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de ciências e isso foi me incentivando a fazer uma carreira. No início, todo mundo achava que eu ia fazer medicina e eu cheguei a prestar alguns vestibulares e passar em medicina. E aí, uma vez, assistindo um programa de entrevista do Jô Soares, foi um pesquisador falar sobre o vírus Ebola, que eu não sei nem se vocês conhecem, já ouviram falar do vírus Ebola? Não. Ele apareceu na África há um tempão atrás, que era na época que eu estava tentando decidir minha carreira. E esse pesquisador, ele era um virologista, ele é pesquisador até hoje do Rio de Janeiro. E eu me interessei, naquela época não tinha essas modernidades que vocês têm hoje em dia, né? Então não tinha celular para a gente fazer as pesquisas, não tinha nada disso. Mas eu pesquisei o nome dele e eu encontrei o e-mail, já tinha e-mail, eu encontrei um e-mail e escrevi para ele e ele me respondeu falando sobre o que era virologia e me explicando o que era a carreira de um biomédico e falando da Universidade Federal de São Paulo, que é onde tinha o curso de biomedicina na época. Então o incentivo veio daí. A maior dificuldade da sua carreira? João, a maior dificuldade eu enfrento hoje em dia. É muito difícil fazer ciência no Brasil e a maior dificuldade é você conseguir financiamento. Mas ao longo da formação, eu acho que a gente vai enfrentando vários desafios, né? Mas o que eu sinto maior dificuldade hoje em dia é estar no Brasil e conseguir financiamento aqui dentro. Foi muito difícil se adaptar quando você mora na Inglaterra e quais foram as dificuldades que você teve? Então, só para vocês saberem um pouquinho, eu fui para a Inglaterra para fazer uma parte do meu doutorado na Universidade de Oxford. A maior dificuldade é morar num país diferente, estando sozinha, né? Então você tem que fazer novas amizades, se adaptar à cultura e, enfim, o volume de trabalho lá é bastante intenso, então eu chegava a trabalhar 12 horas por dia ou mais no laboratório. E aí quando começou a chegar o inverno, a Inglaterra é muito frio, chove demais e é muito escuro. Então foi bem difícil essa adaptação, mais pensando no meu bem-estar mesmo, assim, então foi uma dificuldade. E a outra também foi conseguir, porque era pouco tempo, então eu tinha que conseguir os resultados que eram esperados em 6 meses. Pesquisa a gente faz e tem muitos desafios, porque a gente tem que ir conduzindo o projeto conforme ele vai acontecendo. E aí a maior dificuldade foi que nesses 6 meses eu não consegui o resultado que eu queria. Então eu tive que pedir aqui para o Brasil para eles estenderem o meu tempo lá e pedir lá também. Como eu tinha um bom desempenho no laboratório, o professor de lá acabou dando uma bolsa para me financiar nos estudos por lá. Então
Esse foi o grande desafio e eu acabei ficando um ano inteiro. Você acha que os cientistas na Inglaterra são mais prestigiados do que no Brasil? Eles têm mais visibilidade. Lembra quando eu comentei com vocês da dificuldade aqui de financiamento? Então, o que a gente tem na Inglaterra, nos Estados Unidos ou em outros países? A gente já tem uma fonte de renda para sustentar as pesquisas. Então, isso facilita bastante, porque você não tem que ir atrás desse dinheiro, né? Então, o que faz isso? Faz com que eles tenham visibilidade e que eles consigam mostrar o trabalho deles e eles realmente consigam pensar no que é o projeto, no que eles podem investir, em qual é a linha de pesquisa que eles querem seguir. Então isso facilita um pouquinho. Qual foi a pesquisa mais difícil que você já fez? A pesquisa mais difícil foi uma pesquisa que eu fiz tentando mostrar um marcador de leucemia, né? Eu trabalho com uma linha de pesquisa tentando entender como a célula do sangue vira um câncer no sangue. E a pesquisa mais difícil foi essa, porque eu tinha que conseguir um número de pacientes que estavam iniciando o tratamento e seguir esses pacientes ao longo do tempo. Tá bom. Você queria ser biomédico quando pequena? Então, João, eu queria fazer alguma coisa que eu investigasse. E eu gostava muito de ciências e eu gostava muito do corpo humano. Eu não conhecia a profissão biomedicina. Quando eu fiz a universidade, eu iniciei a universidade, vocês vão assustar um pouquinho com a data, foi em 1997, tinham poucos cursos de biomedicina no país. Então, eu fiquei sabendo da biomedicina por esse pesquisador, que é o Fernando Câmara, que eu falei anteriormente, que era da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a biomedicina, nessa época, existia na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp, e era voltada para pesquisa. Até então, eu achava que eu teria que fazer medicina, para depois me tornar pesquisadora. Então, foi ele que me falou do curso. Na escola, qual que era a sua matéria favorita, assim? Por exemplo, chegava a hora das matérias e caraca. Nossa, eu quero ir para aula. Ciências. Sempre foi ciências e depois quando começou a ter biologia, biologia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dentro disso. Vocês sabem como fica a base de dados e aonde a gente consegue encontrar tudo que a gente quer pesquisar dentro das ciências? Bom, então aí, ó, esse exemplo que está mostrando aí na tela é toda a minha produção científica, tá? Então, tá vendo ali, ó, tem o meu nome lá em cima, mas aí embaixo tem nomes e citações bibliográficas. Então, qualquer cientista do mundo que queira pesquisar meu nome, ele vai pesquisar com esses formatos e ele vai achar. Então, isso é uma publicação, um site, né, que é o site da universidade, que fica disponível para todo mundo e aí tem as palavras-chave da minha linha de pesquisa. Agora, se é um pesquisador, por exemplo, que está na Holanda e viu meu trabalho em algum congresso que eu fui apresentar e quer pesquisar o que eu faço e quer abrir meus artigos científicos. Aí ele vai nessa outra base, que é o PubMed, ele é central, ele tem todas as publicações, e aí ele coloca aí no search, coloca meu nome. Então coloca POP, AF e... Não é isso? E aí dá um search e ele vai achar. Foi? Aí ele vai achar todos os trabalhos. Então, em cada um desses aí, se vocês clicarem no primeiro, por exemplo, ele abre o trabalho científico exatamente como está feito, a revista, e você consegue ter acesso a todos os dados dessa pesquisa. Então, é assim que nós, cientistas, a gente procura o trabalho do outro. Tá? Para publicar, tem todos os gráficos, tem tudo que está disponível. As pesquisas principais para fazer essas coisas, ver pro céu, essas coisas são aí? Isso. E aí você fica sabendo tudo que foi feito no laboratório. Por que isso tem que estar disponível? Isso tem que estar disponível para que outros cientistas usem isso como referência e a pesquisa vá seguindo na frente. Ok? Então, para publicar tudo isso aí, a gente precisa fazer os experimentos, precisa de reagente e precisa de financiamento. Então, quando você perguntou sobre visibilidade, quanto mais dinheiro a gente tem, fica mais fácil a gente fazer experimentos e colocar a pesquisa no nível que consegue ser publicado internacionalmente. Sim.